Olá, você que acompanha o nosso curso teológico de nível médio. Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 7, em que nós vamos falar sobre a difusão e os caminhos da reforma. É um motivo de muita alegria e satisfação poder contar com você nessa nossa última aula desse módulo. Eu creio que até aqui você pôde aprender bastante sobre a reforma protestante e sobre as doutrinas fundamentais defendidas pelos principais reformadores. Na nossa última aula, nós falamos sobre a Contra-Reforma Católica e nós falamos sobre as ações que a Igreja Católica teve contra a expansão protestante, né, com os motivos de principalmente recuperar a unidade que havia sido perdida, de acordo com a ascensão protestante, com ações para punir os rebeldes e fidelizar novos membros, novos cristãos ao catolicismo. Falamos que o grande efeito desta reforma foi a moralização do clero e a reorganização administrativa da igreja. Falamos que dentro dessas ações de reação católica contra a ação protestante estava a criação das ordens, principalmente a ordem dos jesuítas, a Companhia de Jesus, em que os novos cristãos foram fidelizados e catequizados, né, pelos padres, principalmente no novo continente, como no Brasil e nas Américas. Falamos sobre o Concílio de Trento, que ocorreu em 1545, a pedido do Papa Paulo III, e que foi decidido sobre as doutrinas basilares do catolicismo. Então, o Concílio de Trento vai dizer que a salvação humana depende da fé e das obras, que a fonte de fé da Igreja Católica é a Bíblia, entretanto, apenas interpretada pela Igreja e pelos seus sacerdotes. Defendeu-se a sucessão apostólica, colocando o Papa como sucessor de Pedro e automaticamente representante de Deus na Terra. Também foi reafirmada a questão da transubstanciação, ou seja, da presença de Cristo literalmente nos elementos da Eucaristia, da Ceia do Senhor. Foi feita as criações dos seminários para catequizar e formar novos sacerdotes. Foi reafirmado o celibato clerical, o catecismo e o Index Librorum Prohibitorum, que era uma lista de livros que era proibido para os católicos. Falamos que o Tribunal da Inquisição ele foi reativado novamente no Concílio de Trento e finalizamos falando da Guerra dos 30 Anos, mostrando como a questão católico-protestante se tornou não apenas uma questão teológica, mas sim uma questão física, uma questão de Estado, tendo essa guerra que durou 30 anos, finalizando, né, com a paz de Westfália, que nada mais é do que se permitir que cada região, cada rei, ele pudesse ter dentro do seu povo a mesma religião do governante. E hoje, né, em consequência, nós vamos falar sobre os caminhos da reforma. Então, inicialmente, nós vamos falar sobre os princípios da reforma. Então, quais são os princípios característicos da reforma protestante que são de identidade comum entre as principais agremiações da reforma protestante, como o luteranismo, o calvinismo, né, a parte de Zwinglio e até mesmo do anglicanismo, né? Passaremos posteriormente a falar de dois principais grupos, que são os anabatistas e os puritanos, que fizeram muita diferença para a reforma protestante, por mais que não fossem de ramos específicos, como
o luteranismo ou o calvinismo, mas que foram reformadores com algumas opiniões divergentes. E vamos finalizar aí com a controvérsia sobre calvinismo e arminianismo, falando sobre a Holanda e Jacob Arminius, e compreendendo os pontos do arminianismo, e finalizaremos por fim fazendo uma análise rápida sobre as diferenças entre luteranismo, calvinismo e arminianismo. Então eu quero convidar você, como sempre, a iniciarmos curvando as nossas cabeças e fazendo uma oração, pedindo a presença de Deus, do Espírito Santo, para iluminar a nossa aula de hoje. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus nós entramos na Tua presença, agradecidos por mais uma oportunidade que nós temos de aprender mais sobre a história da Igreja. Pai, nós queremos pedir a presença e o auxílio do Teu Espírito Santo. Precisamos do Teu Santo Espírito, ó Deus, para que nós possamos compreender as verdades, meu Deus, que vamos debater hoje. Hoje aprenderemos, meu Deus, sobre importantes grupos e é necessário, meu Deus, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento. Nós te convidamos, Espírito Santo, abra a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos essas verdades e que isso seja enriquecedor para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos falar sobre os princípios da reforma. Então, apesar de algumas divergências teológicas comuns entre os ramos da reforma protestante, nós vamos compreender que alguns pontos característicos são defendidos por todos os reformadores. Esses pontos são pontos convergentes. Então, quais são eles e no que eles vão nos ajudar a compreender o que é a reforma? Então, todos eles aceitam e apoiam uma religião baseada nas escrituras. Então, a negação da autoridade papal, das tradições da Igreja Romana, colocada como regra de fé, ela é rejeitada por todos os ramos da reforma, seja ele o luteranismo, seja ele o calvinismo ou o anglicanismo. Justamente por essa questão de compreender que a única regra de fé e prática e o único guia é a Bíblia. Então, esse princípio, o princípio de somente as Escrituras, ele é baseado é a base de todas as correntes de reforma, com exceção da Igreja Católica, como nós vimos na última aula sobre o Concílio de Trento, que vai reafirmar aí que a Bíblia ela precisa ser interpretada pela Igreja, né, por um sacerdote, e também ser baseado na tradição e no conselho ali dos bispos. Então todos os reformadores, independente da linha de pensamento, independente de como foi feita essa reforma, eles vão acreditar no princípio de somente as escrituras sagradas, somente a Bíblia, somente a palavra de Deus pode ser a regra de fé do cristão. Ela não falha, ela é a palavra de Deus, ela é a palavra inerrante de Deus. Então, esse princípio não há uma divergência.
O segundo princípio que não há divergência é sobre uma religião racional. O que acontecia na Igreja Católica a religião, a fé, ela era muito supersticiosa. Haviam doutrinas de superstição, por exemplo, a transubstanciação, né, em que algo místico que não estava literalmente descrito na palavra de Deus era trazido, e os reformadores, em geral, eles criam uma religião racional, inteligente. Por isso, até mesmo da imposição deles em que o povo recebesse as escrituras, simplesmente para que eles pudessem observar de acordo com o que está na palavra de Deus, pudessem fazer esse contraponto. Então, para os reformadores, a fé ela precisa ser, a religião precisa ser racional. Então, não apenas algo que alguém diga, não apenas algo que alguém fale e se aceite. Não. Eles vão entender que a razão, a racionalidade, ela é necessária para que os valores espirituais eles fossem compreendidos por aquele que presta culto a Deus. Então, a razão para os reformadores era um dom de Deus, né? Logo, a adoração, a doutrina, a forma de se relacionar precisava ser racional, precisava contar com a racionalidade humana, uma vez que Deus não quer ser adorado por pessoas que não compreendam o que é aquela adoração. Então é necessário que haja um ser para ser adorado, que é Deus, mas um ser vivo, um humano que compreenda o que ele está adorando, como ele está adorando, para saber se é da forma correta ou não. Então a razão era fundamental para os reformadores. Então a fé e todos os sistemas teológicos dos reformadores, seja ele Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox e todos os outros, que nós alguns até já estudamos aqui, eles compreendiam que a religião precisava ser racional. Então o ser humano precisa compreender o que ele adora e compreender em sua plenitude. Então, como eu adorarei algo que eu não conheço? Né? Então, a religião precisa ser racional e inteligente, compreendendo que a razão é um dom divino. Então, Deus deu esse dom divino ao ser humano para que o ser humano pudesse, através da sua racionalidade, ele pudesse adorar a Deus de forma correta. O terceiro ponto é a religião racional. O que é isso? É uma religião, uma religião pessoal, ou seja, uma religião em que o indivíduo tinha acesso a Deus, tinha acesso à própria religião, que seria o religare. Toda vez que eu estou dizendo aqui religião, eu estou falando sobre essa questão de religare, ou seja, religar o homem a Deus. Então, essa religião, ela agora deixa de ser apenas coletiva, no sentido que há necessidade de um sacerdote, ela passa a ser uma religião pessoal. Ou seja, o cristão compreendia dentro da palavra de Deus, que é a autoridade, e automaticamente agora eu posso, através da ação do Espírito Santo, pessoalmente ter esse relacionamento com Deus. Então não há mais a necessidade do padre, não há mais a necessidade do sacerdote,
uma vez que a Igreja Católica vai acreditar que os sacerdotes eles distribuíam a graça de Deus através dos sacramentos. Então, por que a palavra sacramento? Que vai ficar, a partir de então, sacramentos para a Igreja Católica e, e para nós não vai ficar como sacramentos, porque a palavra sacramento ela é o que? São meios de alcançar a graça. Então, para a Igreja Católica, um meio de você alcançar a graça de Deus era através, por exemplo, dos sacramentos, por exemplo, da confissão, por exemplo, da Eucaristia, por exemplo, da penitência. Então, para a Igreja Católica, a religião não podia ser pessoal, justamente porque havia sempre a necessidade da intermediação da igreja, da intermediação de um sacerdote, para que isso fosse ligado a Deus. Então eu precisava dessa conexão. Para todos os reformadores, a religião passou a ser pessoal. Então, não mais sacramentos, agora sim ordenanças. Então aí se inicia a grande divisão entre sacramentos e ordenanças, compreendendo que sacramentos é meio para se alcançar a graça e ordenanças não, são ordens dadas por Deus que nós como cristãos fazemos. Então a ceia do Senhor e o batismo são o que? Para a Igreja Católica são sacramentos, ou seja, meios pelo qual você alcança a graça de Deus. Como no sistema protestante é apenas pela fé, isso muda. Ou seja, por que nós nos batizamos? Por que nós tomamos a ceia do Senhor? Porque foi uma ordenança de Deus, uma ordenança de Jesus, melhor dizendo. Uma ordenança de Jesus. Fazei isto em memória de mim. Então deixa de ser um meio para você alcançar a graça, para se tornar uma ordem, um cumprimento de uma ordenança de Jesus Cristo. Então, dentro da Idade Média, muito disso foi colocado na igreja cristã, né? Justamente para trazer a necessidade da igreja. Então, agora, com a reforma, há a possibilidade de uma interpretação pessoal da palavra de Deus. Há a oportunidade de todos terem acesso à palavra de Deus. Há a possibilidade de uma devoção pessoal a Deus. Então, um dos pontos primordiais entre todos os reformadores é justamente uma religião pessoal, que pode ser feita pessoalmente, tá? Isso não quer dizer que os reformadores excluíram a importância de se congregar. Nós já dissemos na última aula sobre, por exemplo, Calvino, que ele vai dizer que a igreja é a mãe de todos os crentes, né? E isso é importante. Mas a grande questão é que a igreja agora não é mais um meio para se alcançar a Deus. Não é um meio em que eu preciso para me comunicar com Deus. Ela não é esse caminho. Agora a igreja nada mais é o que? Do momento de união entre os crentes e do corpo de Cristo. Então é viver o corpo de Cristo. Então se antes a igreja era apenas um organismo para ligar o povo a Deus, agora não. Agora ela é o que? O organismo vivo, o corpo de Cristo vivo, em que uns ajudam uns aos outros, em que há um crescimento mútuo, em que Deus distribui dons e distribui ofícios a pessoas para cuidar desses membros, mas não com o intuito de representá-los diante de Deus, mas sim de ser a comunidade dos santos. Uma outra questão é que a religião se torna agora algo espiritual. Então deixa de ser algo apenas cerimonial.
Então, de acordo com esse princípio que nós falamos, não era mais precisa as cerimônias e as formalidades para que se obtivesse comunhão com Deus. Então, não há necessidade de sacerdotes para distribuir a graça de Deus, para te dar um pouquinho da graça de Deus. Então, nós não somos mais justificados por esses meios externos, e sim por meu contato espiritual, interior com Deus. Então, eu não preciso mais, e lembre-se, tudo isso vai ir de encontro com a questão da igreja. Lembremos, a igreja católica ela quer manter sua hegemonia, porque quer, e dentro da sua teologia, para que o povo precise da igreja, no sentido de precisar da igreja num sentido de ligar o povo a Deus. Enquanto a reforma ela vai tomar um outro caminho totalmente diferente. Então agora, uma vez que eu não preciso mais dessas formalidades, dessas cerimônias para ter a comunhão com Deus, eu não preciso, né, como eu disse, do padre para intermediar aí a minha relação com Deus. Agora eu posso, tenho a consciência, né, porque não é que agora eu posso, porque já podia desde da morte de Cristo, mas essa consciência é passada para o povo, né, a partir da reforma protestante. Então a religião ela se torna uma religião espiritual e uma religião agora nacional. Então lembremos que a questão da reforma ela ultrapassa os limites apenas teológicos, no sentido de pensamentos teológicos. Ela passa a ser agora também uma questão de Estado. Então agora eu não preciso mais da Santa Sé ou do Papa. Então isso passa de uma questão global para uma questão nacional. Então dentro e principalmente por eclodirem diversos ramos teológicos, como, né, voltemos a falar do arminianismo, do calvinismo, do anglicanismo, posteriormente do arminianismo, né, do luteranismo. Então, isso passa a ser uma necessidade global e passa a ser uma questão nacional. Então, o governo da igreja, ele passa de ser um governo mundial, global, como era a Igreja Católica, para uma questão mais nacional, mais próxima das pessoas, mais próximo das ovelhas, mais próximo das necessidades das ovelhas. Então, esses são os pontos convergentes, independentemente da relação, da visão em relação a esses pontos teológicos, esses são pontos convergentes. São pontos que a reforma protestante traz para o povo, né, em geral. Então todas as reformas, seja ela na Inglaterra, seja ela na Alemanha, seja ela na Holanda, nós vamos encontrar esses mesmos pontos. São convergentes. Então isso mostra o quê? Que independentemente do pensamento teológico e da corrente teológica de alguns, entre eles sobre a soteriologia, sobre a antropologia, independente do pensamento dos reformadores em relação a isso, a reforma ela é muito mais do que só esses pensamentos. Ela tem pontos convergentes e esses pontos são mais importantes do que os demais pontos. Em que sentido isso? Justamente no sentido que isso garante a unidade da reforma protestante. Então são esses pontos que garantem essa unidade. Apesar de haverem divergências, por que a reforma cresce tanto? Por causa desta unidade. Mesmo que não seja uma unidade plena nas ideias, mas são princípios fundamentais e elementares
que faz com que a reforma ela fique coesa, ela não mude, ela não se transforme, ela não diminua, justamente porque são esses os pontos principais no sentido de trazer essa coesão aos reformadores e à reforma protestante. Muito bem. Então, dito isto sobre os pontos convergentes, nós vamos falar rapidamente sobre dois movimentos importantes na reforma em geral, mas que destoavam dos ramos principais. Então, o primeiro é o movimento anabatista. Então, quem eram os anabatistas? Anabatistas. Eles nem acatavam a igreja romana, nem a igreja dos reformadores. Justamente pelo mesmo motivo da reforma dos reformadores em relação à igreja católica. Esses movimentos eles queriam ser fiéis à Bíblia. Portanto, eles acreditavam que algumas reformas que foram feitas pelos reformadores, elas não foram completas. Então, em alguns pontos, eles destoavam das outras reformas, se assim podemos dizer. Então, existiam diversos tipos de anabatistas e, na época, e o grande problema foi isso, tudo que destoava da reforma se chamava anabatista. Então se deu o apelido de anabatista. Alguém não concordava com o calvinismo, anabatista. Alguém não concorda com o luteranismo, anabatista. Então nós temos diversos grupos. Não era um grupo homogêneo, que nós podemos assim, os anabatistas era um grupo apenas homogêneo. Não, existiam diversos grupos. Então, os reformadores eles podem se encaixar no que nós chamamos de uma reforma magisterial. O que é uma reforma magisterial? Então, Lutero, Calvino, Zwinglio, eles foram reformadores magisteriais, ou seja, ao lado deles estavam justamente os governantes. Então, os governantes, os magistrados, as autoridades civis estavam a favor deles. Então, lembremos que, a exemplo de Zwinglio, o conselho municipal, que era o que regia na época, apoiavam a reforma, né? Se falarmos da Inglaterra, o rei apoiava a reforma aos seus moldes, mas ele apoiava justamente a reforma porque era desejo deles. Então muitas regiões, muitos reinos, lembremos da hegemonia e o poder da Igreja Católica, muitos reinos viram na reforma a oportunidade de separar desse governo católico que era geral e ter a sua própria autonomia. Então, a reforma, para muitos governos, para muitos governantes, ela foi apoiada, né? Agora, o movimento anabatista, ele já entra numa reforma que nós chamamos de reforma radical. Ou seja, eles iam na contramão justamente dessa questão da igreja e do Estado. Então, eles foram os primeiros, apesar, né, de nós sabermos que Calvino, por exemplo, pregava essa separação, mas não uma separação total. Então, os movimentos anabatistas, se assim podemos dizer, eles vão ser responsabilizados por isso. E automaticamente eles vão indo de encontro contra, na verdade, a Igreja Católica e indo contra as igrejas reformadas, eles vão, e sem guarida do governo, né, eles vão sofrer as maiores perseguições. Então foram os maiores perseguidos. Então eles eram perseguidos por católicos, por luteranos, por calvinistas, pelo governo
Então, os anabatistas se notabilizaram justamente por isso. Então, o que eles criam, né? O que eles defendiam nessa reforma radical? E eles vão defender, em modos gerais, é lógico, a separação da igreja e do Estado. Então, são eles que reforçam essa separação entre a igreja e o Estado, justamente por serem por não ter o apoio dos magistrados dessa reforma magisterial, a liberdade religiosa com o ministério leigo, ou seja, é, é, que eles pudessem ter os seus cultos, que não houvesse a necessidade de uma organização eclesiástica, então o sacerdócio leigo não havia necessidade de ser pelo clero, a rejeição do batismo infantil, que isso é o grande ponto, né? Nós vamos ver que os anabatistas, mesmo originais, se assim podemos dizer, eles vão causar a sua grande ruptura com a reforma justamente pelo batismo infantil, porque se cria que o batismo apenas para crentes, para aqueles que tinham racionalidade para escolher a fé cristã. Eles vão se notabilizar por a necessidade de uma experiência de conversão. Então, o movimento anabatista ele vai trazer essa experiência de conversão. Então, não há como haver fé se não houver arrependimento. Então, o anabatismo ele vai frisar isso. Enquanto os reformadores, Lutero, Calvino, eles frisavam a questão da fé, então somente a fé, o movimento anabatista vai dizer sim, somente a fé, mas precedida de arrependimento, porque sem arrependimento a fé não é verdadeira. Então, vamos dizer que sem arrependimento, a fé é como a fé descrita lá em Tiago, a fé sem obras é morte. Então, fé precisa vir precedida de arrependimento. Ele vai colocar também o movimento anabatista, vai trazer a necessidade de uma vida cristã prática. Ou seja, havendo conversão, precisa haver uma mudança de vida. Ou seja, a vida prática da pessoa precisa mudar. Então isso vai ser enfatizado por eles. Então o cristão ele precisa frutificar. Então, uma vez ligado na videira verdadeira que é Jesus Cristo, precisa se multiplicar, precisa se frutificar. Os frutos, o fruto do Espírito precisa aparecer. As mudanças na vida precisam ser concretas. E isso, para o movimento anabatista, não é apenas algo verbalizado. Ou seja, a necessidade dessa experiência de conversão e dessa vida ser externada. Então, não tem como produzir frutos internos apenas. Isso precisa ser notabilizado, precisa ser mostrado, isso precisa ser colocado para as outras pessoas, para que a minha experiência de vida possa também ser uma forma de pregação do Evangelho. Então, até então, os anabatistas eles vão trazer essa questão prática, essa questão não só teórica. Então, é a fé, mas cadê o arrependimento? O que mostra, qual é o sinal do arrependimento? Então, a pessoa se converteu, ela se converte, mas, vamos colocar aqui um exemplo, um ladrão, ele roubou muito na sua vida e ficou rico com dinheiro de roubo. Aí ele se arrepende. O arrependimento verdadeiro precisa ser externado. Então ele vai lá e se arrepende. Eu tenho fé e fico com dinheiro, fico gozando dos frutos do erro. Não, eu preciso reparar esse erro. Isso é arrependimento. Então o anabatista ele vai frisar isso. Precisa fazer dessa forma. Porque na sociedade da época isso não estava acontecendo. Então os anabatistas eles vão justamente frisar esse ponto. E por fim, né,
mas não menos importante, a ideia anabatista era restaurar a igreja do Novo Testamento. Então a igreja neotestamentária precisava ser restaurada. E o que isso implica com os outros movimentos, né? Com os outros movimentos de reforma? Para eles essa reforma não foi completa. Então, por exemplo, os irmãos da reforma magisterial foi insuficiente. Então peguemos, por exemplo, Lutero. Então no luteranismo permanece-se o sinal da cruz, as vestes sacerdotais. Então, para o anabatista isso é o quê? Isso é resquício do catolicismo. Isso é lixo cerimonial. Então não pode. Então ele vai querer uma reforma dentro da reforma, se assim podemos dizer. Diz o Zwinglio, por exemplo, do calvinismo, batismo infantil. Então, eles não conseguiram encontrar na Bíblia respaldo para esse batismo infantil. Então, e os primeiros cristãos não realizavam batismo infantil. Então, na visão anabatista, precisa ser reformado também. Então a reforma para o anabatista ela foi insuficiente. Mas isso nós estamos falando do movimento anabatista em linhas gerais. Nós não estamos falando especificamente. Porque nós tínhamos principalmente três grupos dessa reforma radical. Então, primeiro os espiritualistas, né? Quem eram eles, né? Eles pregavam que não havia mais a necessidade de rituais, de ceia, do batismo. Não havia mais essa necessidade, né? Então eles vão colocar a ação, já que o Espírito Santo habita em nós, a ação do Espírito Santo, ela é suficiente. Só que essa suficiência tirava grande parte do que a Bíblia diz. Então, por exemplo, para eles não eram só questões de rituais, mas as questões, por exemplo, de culto. Né? Então não há necessidade de culto. Não há necessidade, não muito diferente de movimentos como nós vemos hoje, né? Como, por exemplo, os desigrejados. Mas não há necessidade de culto, não há necessidade de ceia, não há a necessidade de sermão, não há necessidade de louvor, não precisa de nada disso. Então, os espiritualistas, eles vão ir para um ramo muito complicado, né, do anabatismo. Então, esses espiritualistas, eles vão colocar a ação do Espírito Santo, mas nós precisamos lembrar que a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo não age contra a palavra de Deus. Né? Ele não vai fazer nada que fuja do que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, é o que Deus decidiu revelar à humanidade. Então, Deus, o Espírito Santo, sendo Deus, ele não iria contra a sua própria palavra. Então, a necessidade de culto, o que dizer da palavra que diz, não deixei-vos de congregar, né? Da ceia do Senhor? A exemplo, fazer isso em memória de mim. Então, esse grupo foi radical. Nós temos também os racionalistas, que nascem principalmente pela influência do humanismo, em que vai valorizar tanto a razão, mas vai valorizar tanto a razão, que tudo que for espiritual da Bíblia vai tirar. Então, tudo que eles não conseguiam responder, que eles não conseguiam achar uma lógica, eles falavam que não era verdade e tiravam. Então, contra, por exemplo, a doutrina da Trindade, contra a doutrina do pecado original. Então, como entender a deidade de Cristo, por exemplo, as duas naturezas. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Como que pode duas naturezas em um só ser? Então, se eu não consigo compreender, é mentira, né?
como que pode ser um Deus triuno, né? Três em um, né? Da mesma substância, consubstancialmente, e um não anular o outro. A racionalidade humana não vai compreender isso. Portanto, para o racionalista, para o racionalismo, vai dizer que isso realmente é mentira, não vai crer nessas doutrinas, né? Então, esse é o segundo grupo. O terceiro grupo, né, que são os libertinos, que vão crer que a liberdade é absoluta. Então, se eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Já que eu fui para a liberdade que Cristo nos libertou, vamos para a galera. Eu posso fazer o que eu quiser, tá tudo tranquilo. Então, você vê que tudo isso, para época, foi colocado como anabatista, né? Foi trazido como anabatista, né? Foi colocar todo mundo no mesmo balaio, falou, é um movimento anabatista. Por isso, tanto, é, tanto católicos, calvinistas, arminianos e anglicanos eram contra o anabatismo. Então, se alguém se denominava, se assim podemos dizer, anabatista, é, já era automaticamente reprimido. Já havia uma repreensão ao anabatista. E nós temos aí os verdadeiros anabatistas que vão crer naquilo que nós colocamos lá. Vão dar. Eles nascem, na verdade, em Zurique, em 1525, de uma ruptura com a reforma suíça, né, de Zwinglio. Então eles vão dizer que a reforma que Zwinglio estava fazendo, ela ainda não era a reforma que precisava ser feita. Então havia necessidade de uma reforma mais ampla. Então eles vão bater o pé, principalmente na questão do batismo infantil, dizendo que o batismo é apenas para crentes, apenas para aqueles que têm a compreensão da crença em Cristo, né, do que é o sacrifício de Cristo, porque senão ele não é válido. E daí surgiu o anabatismo. Por quê? Porque eles rebatizavam as pessoas que haviam sido batizadas quando criança. Então, e isso começou a causar muita divergência, né? A ponto de, se nós vamos aí colocar como exemplo, a grande tortura que era feita aos anabatistas era a morte por afogamento. Então, vocês querem ser batizados? Então, o martírio deles, grande parte deles, né? Existiram outros martírios, é lógico, na fogueira, né? Mas o grande martírio para os anabatistas era a morte por afogamento. Então, demos exemplo de Miguel Sáter, né? Miguel Sáter, ele foi um pároco, né? Anabatista, e para se ver como era a grande questão de todos contra o anabatismo, conta a história, né, que ele conversou com os seus membros, né, antes de ser martirizado, e ele fez um acordo com seus membros, né, com os membros da sua igreja, e eles falaram, olha, se o martírio por causa de Cristo, se você, Sáter, achar que o sofrimento do martírio por causa de Cristo, a dor for aceitável pelo que é a glória de Cristo, quando você estiver e ele ia ser martirizado na fogueira, né, você levante dois dedos, né, para mostrar para gente que o martírio ele não é nada, a dor é suportável. Se a dor do martírio é suportável
né, por amor a Cristo. E a história vai dizer que na via crucius dele, né, no caminho entre a prisão e até o lugar onde ele ia ser queimado vivo, é, a pessoa que estava ali conduzindo ele, ela o torturava, né? E dentro dessa tortura com um ferro incandescente, então primeiro lhe foi retirada uma perna por um ferro incandescente. Então ele perdeu uma das pernas. Depois, para que ele não falasse à multidão, lhe foi arrancada com esse mesmo ferro incandescente a sua língua. E foi colocado, ele chegou até o local, foi colocado ele na fogueira e foi, né, colocado fogo no corpo dele e ele, queimando, ele ergue dois dedos, mostrando aos seus seguidores, as pessoas da sua igreja, que o sofrimento para ele era aceitável, né? Sofrer por Cristo, a dor era suportável por amor a Cristo. Esse é um dos relatos mais sinceros e mais comoventes desta época, mostrando a fé dessas pessoas, o amor a Cristo nesse sofrimento, né? Já sem perna, já sem língua, queimando quando as cordas, né? Ele foi amarrado, é lógico, quando as cordas se soltam, ele pode levantar sua mão e levanta a sua mão, mostrando para os demais que a dor ela é suportável. Então, todo mundo contra os anabatistas. Então, os anabatistas foram vilipendiados por luteranos, por calvinistas, por católicos, por diversos por diversas correntes teológicas, se assim podemos dizer, né? Então, como eu disse, lembremos que a questão do pensamento cristão naquela época estava inteiramente ligada à questão de Estado. Então, tudo isso nos mostra aí para que nós tenhamos realmente atenção para compreender como que era nessa época. Um outro movimento também importante de se relatar são os puritanos. Os puritanos, eles vão surgir na Inglaterra. Então lembremos de como foi feito o anglicanismo. O anglicanismo ele surge do rei Henrique. Ele vai querer se separar de Catarina de Aragão para casar com Ana Bolena, por uma questão ali de filhos que ele gostaria de ter. E ele rompe com a igreja porque a igreja romana não o permite se separar com a bênção papal. Então, na época do rei Henrique, a igreja era uma igreja nacional, dirigida pelo rei, mas era católica na questão da doutrina. Então ele simplesmente rompeu, mas não mudou nenhum dogma católico. O seu sucessor, que foi Eduardo VI, ele já vai começar uma profunda reforma calvinista. Então a igreja ela deixa de ser católica e passa a ser calvinista, né? Posteriormente, a sua sucessora, que é Maria Tudor, ela que é conhecida como Maria a Terrível, ela volta a igreja para o catolicismo, né? Então veja, mudanças rápidas em poucos anos entre a religião. Tanto que a Maria Tudor ela é tida como a terrível porque ela faz um grande extermínio de calvinistas, né, dentro da Inglaterra. Depois de Maria Tudor, né, entra a Elizabeth. E Elizabeth ela tem uma estratégia diferente. Ela fala: a igreja nem vai ser protestante, nem vai ser católica. Então a igreja anglicana ela vai ter
algumas doutrinas católicas e algumas doutrinas protestantes. Então ela chega ali ao meio termo, ela consegue chegar ao meio termo ali da doutrina de cada uma das duas religiões para garantir que o seu reinado tivesse paz. Então, vejamos, uma igreja que era católica, se torna calvinista, volta para católica, volta para calvinista. Então, existia, o país estava totalmente fragmentado em questão de religião. Então Elizabeth tem essa ideia, né? Mas no fim do seu reinado surgem os puritanos. Quem são os puritanos? São aqueles que desejam uma reforma religiosa no anglicanismo. Então são basicamente calvinistas, né, que restaram aí do governo de Eduardo V, e eles vão querer uma reforma no anglicanismo e uma mudança geral, justamente porque algumas das coisas que foram conciliadas por Elizabeth não conseguiam ser verdadeiramente conciliadas, né? Então existiam o que os puritanos em geral eles defendiam. Então a extinção da guarda dos dias santos. Então, isso foi algo que foi trazido do catolicismo, que permaneceu no anglicanismo. Então, para eles, eles queriam que isso fosse extinguido, né? A absolvição dos pecados pelos padres, né? Pelos párocos. Então, a absolvição clerical, ela permanecia. E eles também eram contra, e também contra o episcopado. Agora, havia aí uma divergência entre eles mesmos se a melhor forma de governo seria o presbiterianismo ou se seria o congregacionalismo, né? Então, lembremos, no episcopado nós temos um bispo que manda nas regiões, que manda nos bispos auxiliares, que tem as regiões, e nos párocos. Então, eu tenho uma pessoa comandando. No sistema presbiteriano, eu tenho um concílio de presbíteros que se decidem e reúnem. E no congregacionalismo, todos têm opção de votar. Então nós temos os puritanos não separatistas, que pensavam em continuar unidos ao anglicanismo e reformar o anglicanismo por dentro, e o puritanismo separatista, que acreditava que a melhor sugestão, a melhor ideia era separar a igreja anglicana, se separar da igreja anglicana. Mas esse movimento ele é tido justamente por essa vontade de trazer verdadeiramente os conceitos do Novo Testamento para a igreja anglicana. Agora nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico, que nada mais é do que o arminianismo, né? Essa doutrina que até hoje vem sendo debatida por se opor basicamente, né, a ideias calvinistas. Então, assim como nós falamos na última aula sobre Calvino, nós queremos, antes de começarmos, esclarecer alguns pontos. Então, o primeiro ponto, né, o nosso objetivo é mostrar para você, aluno, a doutrina defendida por Jacob Armínio, né? Em nenhum momento é a nossa intenção defender algo ou não, né? Porque cremos que essas são ideias que podem ser, apesar de divergentes, mas que convergem em alguns momentos. Então, o objetivo não é defender uma linha de raciocínio ou outra, é apresentar para o aluno para que através disso você possa, com seu senso crítico,
analisar essa corrente teológica, né? Então não entraremos em pontos tão polêmicos, porque o intuito não é polemizar, e sim trazer o que pensa Jacob Arminio. Muito bem, então o que é o arminianismo? Arminianismo pode ser definido basicamente como uma escola de pensamento principalmente soteriológica, baseada nas ideias de Jacob Arminius, né, e dos seus seguidores, que são os remonstrantes. Então, a primeira coisa que é preciso frisar, né, Armínio, ele não vai sistematizar o arminianismo, ele não cria o arminianismo. Ele é um professor e ele tem essas suas ideias publicadas, e posteriormente os seus alunos, que são os remonstrantes, eles vão sistematizar o que Armínio cria. Isso não quer dizer que não o que realmente Armínio cria, né? Eles só pegaram isso e organizaram isso em pontos para fazer uma contraversão do calvinismo, né? Então, fato é que é, outros pais da igreja, por exemplo, criam da forma que Armínio cria, Atanásio, Orígenes, né? E ele até mesmo defendia o pecado original de Agostinho de Hipona, né? Isso precisa ser trazido. Então, são 5 pontos. Esses 5 pontos, eles vão ir completamente contra o que prega o calvinismo, e basicamente são eles: a eleição, ela é condicional pela fé racional ou não fé do homem. Então, para Armínio, a eleição de Deus, ela era condicionada à escolha humana, justamente pela questão do homem escolher a Deus. E a expiação, ela era suficiente para todos os homens, né? Mas só era eficaz para quem tem fé. Então, vamos lá, um ponto e outro. Primeiro ponto, a eleição, ela é condicional, ou seja, Deus, ele escolhe pela sua presciência aqueles que ele saberia que o escolheriam. Então, diferente do calvinismo, que vai crer o quê? Que Deus escolhe pela sua presciência, pelo seu livre arbítrio, pela sua livre escolha. Então Deus escolhe os que serão salvos e os que não serão salvos. Enquanto o arminianismo vai crer que a eleição, ela é condicionada pela fé, ou seja, Deus sabia desde a fundação do mundo quem o escolheria e quem não o escolheria. Portanto, em posse dessa informação, porque ele é onisciente, conhece todas as coisas, ele escolheu e elegeu aqueles que serão salvos, porque ele sabia que eles aceitariam a Cristo por meio da fé, e ao mesmo tempo a não fé, ou seja, aqueles que não serão salvos. A expiação, né, ela é suficiente para todos os homens. Então, Jesus morreu para todos os homens, mas ela só é eficaz para aquele que tem fé. Para o calvinismo, não. A expiação, ela é limitada justamente para os que são eleitos. Então, expiação ilimitada versus expiação limitada. Expiação ilimitada. Jesus morreu para todos os homens, e o seu sacrifício só é eficaz para aqueles que têm fé. Expiação limitada. Jesus morreu apenas
para os eleitos. Terceiro ponto, graça, sem auxílio do Espírito Santo, nenhuma pessoa é capaz de responder à vontade de Deus. E a graça, ela é resistível. Então, para Armínio, a graça, ela é resistível. O homem pode resistir ao chamado de Deus. Ele pode escolher, e aí está tudo ligado no livre-arbítrio. Ele pode escolher obedecer a Deus ou não. Ele pode escolher a salvação ou não. Enquanto o calvinismo vai dizer que não, que a graça é irresistível, que o ser humano não consegue resistir à graça de Deus, porque Deus é soberano. Então, o homem não consegue resistir a Deus, para o calvinismo. Para Armínio, a graça ela é resistível, sim. O homem consegue, pelo uso do seu livre-arbítrio, e aí vai ter a questão da graça preveniente. Porque os dois pontos vão acreditar no que é chamado de depravação total. O que é depravação total? Todos os homens estão depravados por causa do pecado e têm inclinação ao pecado. A grande diferença é que o arminianismo vai crer na graça preveniente. O que é graça preveniente? Graça preveniente é a pessoa, ao receber a palavra de Deus, naquele momento Deus concede a graça de que ele possa aceitar ou não a Cristo. Então, naquele momento, o seu livre-arbítrio está liberto. Então, diferente do que vai crer o calvinismo. O calvino vai crer que não, que a graça ela é irresistível e o ser humano é depravado e não existe a graça preveniente. Né? Ele não tem, nunca vai ter como escolher a Deus. Por isso, a salvação é uma ação de Deus para com o homem. Outro ponto, né? Os crentes, eles são capazes de resistir ao pecado, mas não estão fora da possibilidade de cair da graça. O que significa isso? Pode-se perder a salvação? Para o arminiano, sim, é possível se decair da graça. Para o calvinista, não. Para Calvino, uma vez salvo, sempre salvo. Por quê? Porque foi eleito antes da fundação do mundo, já foi eleito, automaticamente está salvo. Esses são pontos aí entre eles. Então, lembremos, ambas as doutrinas vão ensinar que o homem ele tem o pecado herdado de Adão, depravação total, né? E estamos todos sobre a ira divina. Entretanto, Armínio ele vai crer que o homem tem a capacidade de buscar a salvação por meio da graça preveniente. Esse é o primeiro ponto. Enquanto o Calvino não vai crer dessa forma. Armínio ele vai crer na eleição condicional, ou seja, Deus pela sua presciência salvou os homens e livremente para que eles aceitem a graça e condenou aqueles que o rejeitaram. Calvino vai crer na eleição incondicional, ou seja, é feita por Deus, Deus é soberano, ele escolhe antes da fundação do mundo para condenação ou para salvação, independentemente de fé, de obras, de dom de Deus, independente de qualquer coisa. Terceiro ponto, Armínio vai crer na redenção indefinida, ou seja, a morte de Cristo ela só é eficaz para aquele que tem fé, mas é suficiente, ela pode salvar a todos. Calvino vai crer não, que a redenção ela é particular, ou seja, Cristo morreu apenas pelos eleitos e apenas para eles recebem a salvação. Então o sangue ele é eficaz apenas para os eleitos. Para Armínio se pode resistir à graça, então a graça ela pode ser resistível
Então o homem pode dizer não ao chamado de Deus. Para Calvino, a graça é irresistível, ou seja, o homem não tem como deixar de aceitar se for chamado por Deus. E por fim, Arminius entende que o homem ele pode perder a salvação, né, caso ele a rejeite, e caso, ou seja, ele pode decair da graça, enquanto Calvino acredita que não. Uma vez salvo, sempre salvo, né, não é possível o eleito perder a salvação e a graça de Cristo. Muito bem. Então, faz importante notar a diferença entre essas duas correntes teológicas, o calvinismo e o arminianismo, né? Enquanto o calvinismo ele é uma corrente teológica mais platônica, o arminianismo é uma corrente mais estoica. Então vamos lembrar no início lá do nosso curso, quando nós falamos sobre teorias do pensamento cristão, nós falamos sobre o estoicismo e sobre o platonismo. Então o calvinismo e o arminianismo eles se diferem justamente pela visão que eles têm e qual é o objeto em que eles se apegam para realizar a sistematização da sua doutrina. Então, por exemplo, o arminianismo ele vai olhar de uma forma mais estoica, ou seja, ele olha do indivíduo e a partir do indivíduo ele vai formulando e sistematizando a sua doutrina. Então é de baixo para cima, porque o conteúdo principal, a ênfase é no homem, ou seja, no livre-arbítrio do homem. Então é um estudo estoico. Ele analisa a questão do homem e as implicações disso, as implicações posteriores do homem. Enquanto o sistema calvinista ele vai fazer o efeito inverso, ele é platônico. Ele vai das questões maiores para questões menores. Então o calvinismo ele vai ter a ênfase na soberania de Deus. Então ele vai estudar Deus e a partir dessa soberania de Deus, as implicações que isso tem para o ser humano. Então nós vemos que as duas correntes elas não conseguem convergir justamente por isso, porque enquanto uma olha de baixo para cima, ou seja, do homem para Deus, outra vai ver de Deus para o homem. Então o efeito inverso. Isso não quer dizer que nenhuma das duas esteja correta ou errada. É sim a forma como se analisa, a forma como se observa, ou vamos dizer assim, o objeto de estudo. Então, enquanto o arminianismo, o objeto inicial é o homem e as implicações do homem para com Deus, o calvinismo vai fazer de uma forma mais platônica estudar a soberania de Deus e as implicações no homem. Então tem esse efeito inverso. E esse efeito inverso precisa ser compreendido por ambos os lados. Por isso que os grandes debates em relação ao arminianismo e ao calvinismo, eles acabam não chegando a um denominador comum. E nem é essa a ideia nem de Armínio, nem de Calvino. Na verdade, são análises diferenciadas do mesmo assunto, mas sob pontos de vista diferentes. Então, os pontos de vista são diferentes, automaticamente a forma de se analisar e as implicações daquilo que se crê vai ser divergente, vai ser diferente de um tipo de análise para outro tipo de análise. Então, isso precisa ser bem compreendido pelo estudante de teologia, porque nós conseguimos ter elementos bíblicos tanto para respaldar a soberania de Deus, tanto para respaldar o livre-arbítrio humano, se assim podemos colocar. Nós temos
dentro da palavra de Deus, respaldo para o arminianismo e respaldo para o calvinismo. É fato que o arminianismo ele sempre vai responder ao calvinismo, uma vez que o calvinismo veio antes, uma vez que o calvinismo é uma teoria já sólida e o arminianismo ele surge posteriormente justamente para refutar essas ideias. Até mesmo na origem do arminianismo está ligado sobre a má interpretação que o povo tinha na época do calvinismo. Então, o que acontecia, o que insurgiu Jacob Armínio a criar ali a sua ideia foi justamente porque ele via que a sociedade da época, uma vez que compreendia que uma vez salvo, sempre salvo, e que havia garantido a sua salvação, ela era uma sociedade que estava totalmente corrompida pelo pecado. Então, o objetivo geral da salvação foi se deturpado durante o tempo. Então, para alguns e para a sociedade na época, você ser salvo, você ter a garantia da salvação como prega o calvinismo, era na verdade você dar lugar, era objeto para você dar lugar à carne. Se eu sou salvo, se Deus é soberano, se Deus está regendo todas as coisas, eu fui eleito antes da fundação do mundo, por que, que eu farei as obras? Não preciso. Era isso que a sociedade da época acabava fazendo, e que insurgiu Jacob Armínio a modificar, a querer um novo sistema, a fazer, se debruçar na palavra de Deus e dizer não, né, a essa questão. Esse é o cerne do arminianismo. Fato é que isso também não tem nada a ver com Calvino, uma vez que a má interpretação das pessoas na época não tem nada a ver com o que Calvino pregava. Calvino ele não vai defender que uma vez salvo, sempre salvo, no sentido de agora nós podemos nos dar a liberdade do mundo, né? Nós podemos viver a nossa vida do jeito que nós queremos. Não era isso que Calvino pregava. Entretanto, a interpretação disso para a sociedade na época de fato aconteceu, né? E as pessoas começaram a simplesmente cumprir um ritualismo, assim como a própria Igreja Católica Apostólica Romana. Então só mudou de nome e só mudou de liturgia em alguns casos, é fato. Precisamos lembrar também que cristãos calvinistas verdadeiros sempre existiram, né? E não foram extinguidos. Mas a grande massa da sociedade começou a fazer dessa forma. E isso instiga Armínio a dizer não. Né? Há uma responsabilidade humana que precisa ser observada. E daí surge essa grande controvérsia. Então, o fato é que eu tenho respaldo bíblico e é um questionamento interminável, até pelo que o próprio Calvino vai dizer, que o ser humano ele não vai conseguir chegar à plenitude de conhecimento para compreender como que Deus vai ser soberano e ao mesmo tempo equalizar isso com a responsabilidade humana. Ele não vai conseguir. Então por isso que nós dizemos que o arminianismo ele explica o calvinismo, porque ele é baseado nos princípios contrários ao calvinismo. Então enquanto o calvinismo não se preocupa, entre aspas, em responder essas questões um pouco mais profundas, então se eu não consigo compreender, exemplo, soberania de Deus e liberdade humana. Então Deus é soberano e a liberdade humana existe. Entretanto, eu não consigo mensurar porque é o abismo da cruz. A minha cabeça, a minha mente humana é limitada para compreender. O calvinista, por ser platônico, ele vai aceitar isso.
Agora, o arminiano não, ele tem uma cabeça mais estoica. Ele vai procurar a razão disso e vai procurar responder isso. Por isso, mais estoico. Automaticamente, ele vai ter respostas, mesmo que não sejam, no geral, é lógico, respostas que satisfaçam o pensamento calvinista. Muitos calvinistas vão dizer, tá, mas isso não me responde à questão. Mas para o arminiano, ele está sempre em busca da verdade, ele está sempre em busca de uma resposta. Já o calvinista, e geralmente as pessoas pensam que é ao contrário, que o arminianismo seria mais platônico e o arminianismo seria mais platônico e o calvinismo mais estoico. É o contrário. O calvinismo ele é mais platônico porque ele vê as questões de um todo e traz esse um todo. Ele sai do macro para o micro, enquanto o arminianismo vai ver do micro para o macro. Então é apenas questão de análise, é apenas uma questão da visão sobre determinado assunto. Então, para nós finalizarmos esse assunto, né, é fato que em outras oportunidades nós voltaremos a essa grande controvérsia, porque isso existe a parte boa desta controvérsia. Essa controvérsia não é apenas ruim, existe uma parte muito boa, porque existir essa controvérsia fez com que o pensamento cristão crescesse justamente pelas pessoas começarem a se debruçar mais sobre esses assuntos. Então, se não fosse essa controvérsia, muitos não seriam instigados a estudar sobre esse assunto. Mas vamos fazer um breve resumo, e a gente vai colocar aí na sua tela, sobre as diferenças, divisões da visão doutrinária, fazendo já um fechamento entre o arminianismo, entre o calvinismo e entre o luteranismo, os três principais ramos. Lembrando que o anglicanismo não vai entrar nessa nossa análise, justamente por uma questão dela de ser uma grande junção aí tanto do catolicismo quanto do calvinismo. Podemos dizer sobre o livre-arbítrio. Para o luteranismo, o livre-arbítrio, o arbítrio humano está em depravação total, sem o livre-arbítrio. Então, o luteranismo, assim como o calvinismo, vai crer na depravação sem o livre-arbítrio. Enquanto o arminianismo ele vai crer na depravação total. Então, esse é um ponto unânime. Então, o homem está depravado, depravação total. Entretanto, o livre-arbítrio humano ele existe a partir da graça preveniente. Então, existe a graça preveniente, e por meio da graça preveniente, o ser humano pode escolher a salvação, né, e a partir daí ter o seu livre-arbítrio restabelecido em vida. A questão da eleição. O luteranismo vai crer numa eleição incondicional somente para a salvação. Então, para o luterano, vai acreditar que Deus escolheu, elegeu aqueles que seriam salvos antes da fundação do mundo apenas para a salvação. No calvinismo clássico, a eleição ela é incondicional para a salvação e para a perdição. Então Deus já escolheu antes da fundação do mundo para a salvação e para a perdição, aqueles que seriam salvos e aqueles que não seriam. Para o arminianismo, a eleição é condicional, ou seja, é baseada na fé ou na incredulidade prevista. Ou seja, de acordo com a presciência de Deus, Deus, por conhecer o que vai acontecer no futuro, ele sabia aqueles que haveriam de ser salvos, que haveriam de crer, aqueles que decidiriam por ele. Por isso, ele os elege antes da fundação do mundo também, mas já pela a incredulidade ou a fé prevista
que ele já conhecia. Então, lembremos, a eleição, luteranismo incondicional, apenas para a salvação, calvinismo, eleição também incondicional, para a salvação e para a perdição, e arminianismo, eleição condicional, ou seja, precisa da ação humana. Justificação. Para o luteranismo, a justificação é para todos os que creem completa na morte de Cristo. Então, o luteranismo vai crer que a morte de Cristo foi para todos aqueles que creem em Cristo, para todos os seres humanos. Para o calvinismo, a justificação é limitada aos eleitos para a salvação, completa na morte de Cristo. Então, para o calvinismo, justificação é limitada. O sangue de Cristo é eficaz apenas para a salvação dos eleitos. Jesus não morreu por todos, Jesus morreu apenas para os eleitos. Porque senão o sangue de Cristo seria colocado em vão. Essa é a análise calvinista. Já para o arminianismo, a justificação é possível para todos. Então Cristo morreu para todos, mas se aplica apenas àquele que tem fé em Jesus. Então a justificação ela é ilimitada. Então Jesus morreu para todo aquele que nele crê. Então, se houver fé da pessoa na pessoa de Cristo Jesus, ela pode, ela tem a possibilidade de ser justificada. A conversão para o luteranismo, ela é monergista através dos meios da graça, ou seja, ela depende apenas da ação de Deus. Então não há nada que o homem possa fazer para se converter através dos meios da graça. Só que a graça ela é resistível. Então, através dos meios da graça, através da revelação geral de Deus, o homem pode ser chamado por Deus. Só que essa graça ela é resistível. O ser humano consegue resistir à graça. Para o calvinismo, a salvação é monergista, ou seja, é uma ação apenas de Deus, sem meios e irresistível. Ou seja, ela é uma ação de Deus, o ser humano não pode resistir à graça e não há ação de Deus no sentido de fazer com que o ser humano tenha essa oportunidade. Automaticamente depende apenas de Deus, sem os meios e irresistível. Para a visão arminiana, a conversão ela é sinergista, onde o livre-arbítrio é restaurado pela graça preveniente, podendo resistir ao evangelho, mas sem mérito humano caso receba o dom da fé. Então, ela é uma ação de sinergia entre Deus e a fé humana. Então, no momento da conversão, no momento em que a pessoa recebe a palavra de Deus, ela tem a graça preveniente, ou seja, antes da vontade. Então, Deus, naquele momento, libera o livre-arbítrio da pessoa para que ela possa, por si só, escolher entre a salvação ou escolher para a perdição, escolher aceitar a palavra de Deus ou não. Entretanto, se ao chamado que é resistível, se a pessoa ela aceita esse chamado, ela não recebe o mérito, justamente porque a fé é dom de Deus. Então, não é uma ação humana, porque quem dá a fé é Deus. Então, Deus dá a fé à pessoa, e a pessoa, através da fé que foi dada por Deus, ela sinergicamente aceita a salvação. Então, não é mérito humano. Na preservação e apostasia, para finalizarmos, para o luteranismo, é possível sim você cair da graça, mas Deus ele dá a garantia de preservação. Então,
É possível se perder a salvação, mas para os eleitos, Deus dá essa garantia de preservação da fé. Enquanto o calvinismo vai crer na perseverança dos santos, em que os eternamente eleitos em Cristo necessariamente perseverarão na fé e na santidade até o fim. Ou seja, não é possível perder a salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. É aquele que verdadeiramente foi eleito, Cristo o preservará até o último dia, preservará a sua fé. Lembrando que a ação é apenas de Deus, então não há ação humana. E o arminianismo vai crer que a preservação também ela é condicional. Ou seja, a fé continua, a fé contínua em Cristo é o que vai fazer com que a pessoa persevere. E há a possibilidade de uma definitiva apostasia. Há a possibilidade de se perder a salvação, de se cair da graça. Há essa possibilidade, se o crente ele não mantiver uma vida de santificação, ele se afastará da iluminação da palavra que uma vez lhe abriu os olhos. Sendo assim, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Queremos agradecer a Deus pela sua vida e vamos agora fazer as nossas considerações finais, a nossa conclusão. Nessa aula, em resumo, nós falamos um pouco dos pontos principais que são convergentes em todas as correntes teológicas reformadas, sejam elas luteranas, sejam elas calvinistas, sejam elas posteriormente arminianas, os pontos da reforma protestante em que há uma sinergia entre todas as correntes de pensamento. Falamos também sobre dois importantes movimentos, que foi o movimento anabatista e o movimento dos puritanos. Lembrando que o movimento anabatista ele vai surgir de uma divergência doutrinária em relação à reforma de Zwinglio, na Suíça, em que eles vão crer que as reformas elas precisavam ser mais profundas. Lembremos também que diversos grupos foram tidos como anabatistas, mas o verdadeiro anabatismo, o verdadeiro sentido desse movimento eram aqueles que pregavam a necessidade de um batismo para adultos, principalmente por imersão. Lembramos também que muitos deles foram martirizados por afogamento. O movimento dos puritanos surge na Inglaterra numa renovação necessária ao anglicanismo, né? No reinado já de Elizabeth. Lembremos que desde da promulgação aí do Edito de Liberdade, em que criou essa religião, nós vemos que a Inglaterra passou por diversas altos e baixos, com uma igreja inicialmente católica, mais regida pelo rei, posteriormente uma reforma um pouco mais ampla para o protestantismo, depois no tempo de Maria Tudor, que ela voltou ao catolicismo, pregando muitos dos luteranos e dos calvinistas na fogueira. E depois, com Elizabeth, nós vemos essa organização de equilíbrio entre catolicismo e protestantismo. Finalizamos falando sobre a Holanda e sobre Jacob Armínio, principalmente os pontos fundamentais da doutrina arminiana e o método de pensamento de Jacob Armínio, principalmente sobre a questão do livre-arbítrio, sobre a questão da salvação, sobre a questão da eleição e sobre a questão da justificação. E finalizamos fazendo um apanhado geral sobre a divergência entre
calvinismo e arminianismo, além de fazer uma análise sobre os principais pontos da doutrina calvinista, a doutrina arminiana e a doutrina luterana. Sendo assim, nós finalizamos o nosso módulo 5, em que aprendemos um pouco sobre a Reforma Protestante. No próximo módulo nós vamos aprender, é o nosso último módulo, vamos falar sobre a Igreja Contemporânea e falaremos sobre os inícios de movimentos, principalmente avivalistas. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida e quero encerrar junto com você orando ao Senhor. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós lhe somos gratos por mais um momento em que podemos aprender da história da tua igreja, aprender conceitos bíblicos, aprender da tua palavra. Senhor, nós louvamos a ti porque até aqui o Senhor ajudou e sustentou os nossos alunos, Pai, para que nós pudéssemos chegar até essa derradeira aula. Eu quero te pedir a tua bênção. Eu quero te pedir que a iluminação da tua palavra esteja presente na mente dos teus filhos, ó Pai. E que isso possa ser enriquecedor para a nossa vida espiritual, para a nossa vida, cotidiana, Senhor. Que possamos aplicar isso no nosso dia a dia, Pai. Nós te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe você. A nossa próxima aula será a atividade. Fazemos votos que você possa ter aprendido, ter sido enriquecido por esse módulo. E até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Fique na paz. Deus abençoe você e a sua família.